Estudo da noite, Livro dos Espíritos, livro segundo, do mundo espírita ou mundo dos espíritos, capítulo 2, da encarnação dos espíritos, objetivo da encarnação, questão 132. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Pergunta Kardec aos espíritos. E eles lhe respondem: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns a expiação, para outros missão. Mas para alcançarem essa perfeição, têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que esta expiação visa ainda outro fim, a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca a obra da criação. Para realizá-la é que, em cada mundo, ele toma um aparelho em harmonia com a matéria essencial desse mundo. Cumprindo aí, daquele ponto de vista, as ordens de Deus, de tal sorte que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta, o próprio ser se adianta. Então, objetivos da encarnação. Para nós passearmos, conhecer os lugares novos? Não, né? Deixa bem claro aqui que é para nós buscarmos a perfeição. Alguns de nós já recebem provas, outros já a expiação, para alguns mais sofridos, outros nem tanto, mas enfim, o objetivo é nós passarmos essas vicissitudes, essas dificuldades, essas transformações morais, para que um dia a gente possa chegar à perfeição moral ou espiritual. Então, cada mundo tem o seu tipo de provas. Hoje nos encontramos no planeta Terra, de provas, expiações. Futuramente, mundo de regeneração. Mas como existem várias moradas na casa do Pai, cada mundo tem o seu patamar espiritual, a sua maneira de trabalhar, exatamente isso, a sua verticalização do espírito. Não existe vida só no planeta Terra. Então, o objetivo, quando Deus nos cria com a centelha divina, é essa: para que nós alcancemos a perfeição moral. É esse o objetivo da reencarnação. Para ilustrar um pouco melhor, do livro Filosofia Espírita, do irmão Miramês, Espírito Miramês, psicografado por João Nunes Maia, no capítulo 30 ele aborda exatamente essa questão, a 132, na qual ele intitula de reencarnação. Estudemos então com ele um pouco. Ele diz: o objetivo da reencarnação do espírito é o seu despertamento. Reencarnação do espírito é o seu seu despertamento, o despertar para nós mesmos, para entendermos o porquê que estamos aqui hoje, indo mais além, por que Deus nos criou. Despertar. Por quê? Porque tudo que sai da mão de Deus
conduz, ele diz aqui, latentes valores imortais. E já que nós somos também, saímos das mãos de Deus, vamos adquirir também esses tais valores imortais, o que carregaremos para a eternidade. O tempo encarregar-se-á de formar meios e angariar métodos de acordar as almas para que elas sintam suas necessidades de progredir e amar. O tempo vai se encarregar. Logicamente temos todos a nossa parte, nossa parcela desse trabalho maravilhoso que Deus espera de nós. Mas o tempo aqui, podemos entender, não é o tempo só de uma existência, mas é o tempo da nossa existência eterna. Desde o momento que fomos criados até hoje. Esse é o tempo do ser, do espírito, não do corpo encarnado. Deus nos impôs a reencarnação para nos mostrar que temos de fazer para nós mesmos. Soa até um pouco egoísta isso, né? Para nós mesmos. Mas é claro, por quê? Ele quer que nós alcancemos a perfeição, não é verdade? Então, o trabalho nosso, baseado na nós e nós mesmos, nosso trabalho individual. As obras, sim, são de variadas formas, de variadas maneiras, encaramos também as dificuldades por quais passamos. Mas como sabemos, tudo que fazemos ou deixamos de fazer volta para nós mesmos, tal qual a bola arremessada na parede, ela há de retornar a nós. Então tudo que fazemos para nós mesmos. Não é egoísta não, meus irmãos, é o processo. Ele vai terminar a explanação aqui ainda. Aquilo que devemos fazer, não podemos passar para outro. O que é nosso, é nosso. Se você tem que ajoelhar e rezar, não adianta pagar para alguém fazer isso para você. Você vai ter que ir lá, ajoelhar e rezar. Um exemplo, né? Cabe-nos enfrentar os nossos deveres com a disposição que a fé nos faculta. A gente tem que enfrentar nossas obrigações. Por quê? Porque nós optamos, através de um plano reencarnatório, no plano espiritual, antes de retornarmos a essa terra abençoada chamada Terra, nós nos programamos, nós pedimos a cada vírgula e cada ponto de interrogação e exclamação em nossa existência aqui, nós programamos, junto com benfeitores espirituais que fizeram de tudo para nos auxiliar a esse processo. Então cabe-nos nós enfrentarmos essas dificuldades, essas vicissitudes, esses problemas que temos hoje. É o processo. Interessante observação, o irmão Miramês faz aqui. Até os espíritos mais puros, procuram ainda melhorar-se para fazer a vontade de Deus. Quiçá de nós, se aqueles irmãos que nem necessitam mais passar pelo plano da reencarnação, que estão ali, caminhando ao lado de Jesus, eles ainda se esforçam para se melhorar.
que dirá de nós? Então, como sabemos, os espíritos se originam do mesmo princípio, tocados com o mesmo amor pela divindade. Todos nós fomos criados da mesma maneira, os anjos também, os espíritos elevados também. Todos partimos do mesmo ponto, simples e ignorantes. A diferença é claro, muitos já têm uma existência maior que a nossa, mas partiram do mesmo lugar. Ninguém foi privilegiado pelo Criador, porque a justiça divina não trabalha assim, não favorece ninguém. Há igualdade na justiça de Deus. Aqui ele diz, a justiça de Deus é perfeita. Todos passamos pelos mesmos processos de despertamento espiritual, mas com reações diversas. Todos saem da mesma maneira e chegam, só que o que diferencia às vezes uns dos outros é como são encarados esse processo, o caminho. Às vezes as pessoas focam muito na chegada, mas esquecem que o mais importante é o caminho percorrido. É onde a gente adquire as experiências, a gente passa por tudo e guarda, e vai ficar guardado em nós. Então às vezes a chegada em si não é tão importante. O importante é o trajeto. E o que a gente vai usar? A nossa resignação, aceitando as dificuldades sem revolta, aceitando as enfermidades, os problemas sociais, os problemas monetários. É isso, na chegada, que vai fazer a grande diferença. Então as diferenças também da alma para a alma, de alma para outra alma, é a idade de cada ser na pauta de suas existências, que eu acabei de dizer, da maneira que elas encaram. O aluno rebelde, às vezes ele não consegue passar de ano, e ele fica patinando nos mesmos tarefas, nas mesmas matérias, insistindo na teimosia, cometendo os mesmos erros a cada passar de ano, e ele repete, enquanto que outros não. Então vão crescendo, vão criando mais maturidade, ou aqui no caso ele diz a idade. Todos fomos e estamos na escola igual a todos, as mesmas matérias. A maneira de aprendizagem é que são diversas, e no fim, a soma de trabalho, dor, sacrifício e esforço é o que diferencia na busca da libertação, elevando nossos valores morais e espirituais. No princípio, recebemos de mãos generosas o apoio conforme nossas necessidades. No princípio, em todos os sentidos. E quando adultos, passamos a doar aos que se encontram na nossa retaguarda, os que estão mais atrasados que nós, como compensação ao que nós recebemos. Gratidão. Então, quando começamos nos primórdios da nossa existência, simples, ignorantes,
tiveram espíritos mais elevados que nos auxiliaram. Quando éramos crianças, tivemos um adulto para nos guiar. Quando entramos na escola, tivemos instrutores para nos auxiliar. E com o tempo, a gente cresce. E a gente cria a possibilidade de começar também a auxiliar aqueles que vão chegando depois da gente. É esse o processo. A doação, a caridade, o auxílio. Compensar, fazer jus a todo amparo que nós recebemos. A reencarnação nos favorece o crescimento espiritual mais rápido. Vejam só que interessante. Quando estamos encarnados, temos essa possibilidade. Porque, lógico, temos muitas limitações e dificuldades, né, dentro do corpo físico. Então, se conseguimos crescer, mesmo diante das dificuldades materiais, de todas as maneiras, de todas as nossas limitações, de imperfeições, conseguimos, quem sabe assim, um passo a mais, porque em espírito, né, no plano espiritual, também conseguimos adquirir elevação, mas não é a mesma coisa. Assim dizem os espíritos benfeitores. Somos então, por assim dizer, agredidos pela matéria, e dessa agressão acordamos cada vez mais para o amor, nos aprimorando e nos elevando, dando-nos a entender sempre que a morte não existe. E de fato, né, meus irmãos? O que existe é a morte, ou a deterioração do corpo físico, mas o espírito não morre. Então a nossa busca é constante, todos os instantes. Conheço irmãos que têm a mediunidade um pouco mais aflorada, que estão batalhando até no momento que estão dormindo, se desdobram e vão trabalhar. Veja só que bênção, né? Vou fazer aqui um estudo do irmão Carlos Bacelli, do Espírito Inácio Ferreira, Saúde Mental à Luz do Evangelho, que fala sobre essa luta íntima nossa. Quando a gente se apercebe da razão do que estamos aqui fazendo aqui, por que reencarnamos, qual o objetivo, por que Deus nos colocou aqui. Quando começamos a nos despertar, então, aqui o irmão explica essa luta íntima que nós travamos, né? Como disse no começo do estudo, para nós mesmos, né? Por isso a luta íntima, nossa luta conosco mesmo, com nossas imperfeições, nossos desatinos. Ele cita aqui, inclusive, a passagem de Jesus, que está anotada no Evangelho de Lucas, capítulos 12, versículo 51, quando Jesus diz: supondes que vim para dar paz à terra? Não, eu vou-lo afirmo antes a divisão. Então, quando a pessoa ela desperta, ela marca também uma divisão na vida dela, assim como Jesus fez a divisão aqui no planeta com a sua chegada, com o seu despertar, com o seu ministério. E ele explica aqui que ele é a divisão, e realmente, porque é o homem que fez, até hoje, é o antes de Cristo e o depois de Cristo. Então aqui ele explica qual hora que nós vamos também ter esse despertamento em nós.
deixar o Cristo despertar dentro de nós, através da nossa real devoção, nosso empenho, nosso compromisso com essa oportunidade que Deus nos deu, que é a reencarnação. A luta íntima do homem pela necessidade de se renovar há de se acentuar cada vez mais. Cada vez mais a sua consciência haverá de cobrar-lhe atitudes coerentes. Todo mundo sabe o que é certo a se fazer. Só que às vezes dá um trabalho, então a gente acaba deixando, não é não fazendo, é deixando de fazer, deixando para outro dia, para outra hora, o que se tem que fazer hoje, agora. Mas a consciência vai chegar uma hora, meus irmãos, que vai gritar em nossos ouvidos e não vão conseguir resistir a isso. É Jesus nos influenciando. E a vinda dele à Terra representa o divisor de águas, tanto no planeta como em nosso mundo interior, dentro de nós. A grande maioria das pessoas se sente tocado quando ouve falar do Mestre. Então, faz uma diferença muito grande esse despertar. Vejam que, despertos por suas palavras, não mais lograremos nos acomodar no que somos. Não ficaremos mais inventando desculpas quando despertarmos realmente a qual viemos aqui. Os convites do Mestre em nós jamais vão se calar. Inevitável, pois, que o conflito se estabeleça. Sempre nos sentimos impelidos a fugir à vulgaridade em nossos sentimentos e aspirações. É claro, possuímos ainda o costume de dizer, o homem velho morando dentro de nós ainda. Um exemplo, é muito complicado a gente pensar, amar ao próximo, amar os inimigos. É muito forte isso ainda dentro da gente. Então a gente tubeteia, deixa essa aspiração do homem velho ainda toma conta dos nossos sentimentos. A gente está lá inspirado pelo Mestre e de repente volta. Não, mas espera aí, aquele indivíduo me prejudicou. Como que eu vou amar esse cidadão? E são sentimentos vulgares, como ele diz aqui. Quem não conhece a história do Mestre? Ele manteve rancor com algum dos seus algozes? Não. E esse homem abençoado, que adoro ele, Francisco de Assis, dizia que no dicionário divino não existe palavra basta. Isto significa que, por mais que nos doemos, mais sentiremos necessidade de nos doar, até a nossa total entrega. Por mais que a gente se doe de nós, nunca vai, o certo é nunca chegar uma hora que já fiz o bastante, agora já está bom, já adquiri meu pedacinho do céu,
não preciso mais fazer caridade, não preciso fazer mais doar de meu tempo, basta. E o irmão aqui fala que não existe isso no dicionário divino. Até a total entrega, e como anteriormente nós ouvimos aqui o nosso irmão Miramês falando, até os benfeitores mais elevados até hoje ainda continuam com essa necessidade de crescimento, de se doar. Quando o homem toma consciência de que é o construtor do próprio destino, não mais consegue se aquietar. Viverá sempre aflito pela sua definitiva união com Deus. Aflito, incomodado, querendo sempre correr atrás, literalmente, para se aproximar mais de Deus. É a consciência despertando e libertando a criatura. Chegando esse momento, não consegue mais voltar atrás. A palavra basta já não vai mais existir. Ou deixe para amanhã, também não vai mais existir. O bem-aventurado da aflição é alguém que serenamente não cessa de ansiar pela luz e à procura dela caminha até a exaustão, até não aguentar mais. Não se trata de loucura convencional, não, de maneira alguma. Mas é uma loucura edificante, né? Na qual vai haver o processo de verticalização da alma. Mas como de sublime desassossego. Não vou mais querer deitar na minha rede e esperar a banda passar para eu tentar fazer alguma coisa. Vou fazer agora. Vou até dormindo. Sem parar, sem cessar. Como escreveu Paulo em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Não esperemos, pois, pela paz antes de ter alcançado a vitória, porque sem vitória, vencer a nós mesmos, meus irmãos, não conseguiríamos ter a paz. Então essa vitória é sobre nós mesmos, sobre o homem velho que ainda existe dentro de nós, deixando o homem novo tomar conta. Até eu mesmo escrevi aqui: temos que vencer a nós mesmos, em busca do quê? Do objetivo que Deus, não foi nossos pais não, foi Deus que nos encarregou disso, que nos permitiu estarmos aqui hoje, para a gente trabalhar na nossa verticalização, no nosso processo de evolução. Vou contar uma história rápida aqui, só para ilustrar mais, para todos nós, do livro Outras Histórias, o espírito de Hilário Silva, psicografado por Antônio Badoi Filho. Para ilustrar um pouco, porque o Espiritismo nos faz tanto convite a respeito da reencarnação, dessa importância para a criatura que é uma encarnação, essa bênção que é a gente estar aqui hoje, vivo, vivenciando esses tempos, vivenciando essa mudança no mundo.
tecnológica, social. O Espiritismo já nos esclarece tanto. E aqui a história que eu vou contar é baseada exatamente num irmão trabalhador espírita, ou um frequentador de uma casa espírita, para a gente entender que haverão dificuldades, claro, mas é o esforço e a dedicação que vai fazer a grande diferença, sempre. Chama queijo curado. No domingo, logo pela manhã, Simval Rodrigues recebeu a visita do amigo Jonivaldo, companheiro da equipe de trabalho assistencial. Estava triste, cabisbaixo, quase em lágrimas. Após os cumprimentos e alguns minutos de silêncio, o visitante começou a falar. Amigo, vim lhe dizer que vou deixar a instituição. Depois de uma pausa e diante da surpresa, ele continuou. Não aguento mais tanto sofrimento. Desde que me tornei espírita, as aflições se sucedem. Aprendi muito com o espiritismo. Minha vida deveria ser alegre, tranquila, mas não, só encontro dificuldades e problemas. Simval, já mais experiente, percebendo a amargura do companheiro, interferiu, né? Tenha calma, né, Jonivaldo? Vamos tomar um café e depois nós conversamos mais. E quando chegar à cozinha, a esposa do anfitrião ralava um pedaço de queijo duro no preparo ali do almoço. Simval, observando o serviço da mulher, aproveitou-se do momento e comentou: meu amigo, Deus é infinita sabedoria. Sabe quando estamos preparados para as provações. Imagine se aquele queijo estivesse fresco. Não aguentaria ser ralado e se faria em pedaços. Se as aflições chegam, é porque você pode suportá-las. Você é o queijo curado, pronto para o ralador. E Jonivaldo sorriu ante a comparação e sentiu um grande alívio com a palavra do amigo. E depois do cafezinho, conversou animadamente ao retorno das tarefas assistenciais. E é assim que funciona, meus irmãos. Às vezes a gente começa a ter o esclarecimento e também com ela vem maiores dificuldades. Por quê? Porque nós estamos burilando o nosso espírito, estamos nos preparando exatamente para isso. Então a doutrina já nos dá esse suporte para resistirmos a essas dificuldades, tal qual o queijo curado. Porque se viessem antes esses problemas, talvez nós não suportaríamos. Então tudo é um momento certo. E o momento é agora. Quantas saudades de Jesus. Quanto precisamos dele. E quanto nos precisamos nos aproximar mais dele. E vai ser através do quê? Combatendo exatamente isso. Combatendo o mal que existe entre nós, em nós mesmos. Cada vez que o bem vence, nós nos sentimos mais confortados. A doutrina nos explica o como fazer, mas a tarefa mais importante fica em nossas mãos. É o Cristo falando conosco. Você não deve comer tanto açúcar, um exemplo. Então a gente tem que parar de comer açúcar. Tem que parar de falar mal dos outros. Então a gente tem que parar de falar mal dos outros. Tem que ter bons pensamentos. Então temos que ter bons pensamentos. Tudo vai partir da gente. Nós temos que
curar o queijo. Estamos preparados? Estamos. Está sentindo dificuldade? Aumentar suas aflições? Sinal que você está preparado. Não é porque está aumentando a dificuldade, não. É porque você está preparado para enfrentar. É assim que funciona. E todo o processo vão haver momentos felizes e momentos não tão felizes assim. Mas é o caminho que importa e não a chegada. Que Jesus nos abençoe e que possamos sempre dar graças a Deus por mais uma encarnação, por mais uma oportunidade de conseguirmos nos elevar espiritualmente mais rápido na carne, que assim diz os irmãos espirituais. Aproveitemos então essa oportunidade. Agradecendo então novamente ao nosso Mestre Jesus, e a todos os seus irmãos enviados ao nosso amparo, guiando-nos sempre com a luz do amor, da serenidade. Obrigado, Senhor, pelas oportunidades, pelas dificuldades que nos auxiliam sempre a nos tornarmos mais fortes e experientes. Dá-nos força, Senhor, para continuarmos a trilhar os seus caminhos, rogando sempre, claro, a tua ajuda, o teu olhar caridoso, que sempre nos oportuniza uma chance a mais em nossa existência. Agradecendo também novamente aos irmãos benfeitores por preparar este ambiente, a nossa chegada, e rogamos sempre a todos do fundo de nossos corações que continue conosco, hoje e sempre. Que assim seja.